Foco Saúde Podcast. Esta que é uma extensão do portal Foco Saúde e é o podcast único da cidade que tem como foco a sua saúde e bem-estar. Este podcast é uma produção da Kivale e da SP Media e hoje trazemos para vocês um tema super importante e que vem mesmo a calhar com o Outubro Rosa. Já podem imaginar, o cancro da mama. E para falarmos deste assunto, eu trouxe para vocês uma convidada muito especial, a doutora Casemira da Cruz. Ela que é formada pelo Instituto Manuel António de Vigo, em Espanha, em Anatomia Patológica e licenciada em Medicina pela Universidade Jean Piaget de Angola. Para realçar que também tem um médio de enfermagem. Eu sei que do outro lado, com certeza, tem muita gente que está a começar essa trajetória dentro do ramo da saúde pelo curso médio técnico de enfermagem. E então a doutora Casemira da Cruz está aqui conosco para falar-nos muito mais sobre aquilo que é o cancro da mama e esta luta que há anos temos enfrentado e que no mês de outubro sempre nos unimos para falar. Então, boa tarde, doutora Casemira, como é que está? Estou muito bem, obrigada. Boa tarde, doutora Indira. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui e muito mais agora para falar do cancro da mama. Realmente, a doutora Casemira é palestrante e ela tem estado em vários lugares com pessoas de todas as faixas etárias para consciencializar as pessoas a respeito da prevenção, não é? Do controle e do autoexame para o cancro da mama. E hoje eu achei que ela seria a pessoa ideal para ter uma conversa super descontraída sobre aquilo que é o cancro da mama. E para começar, eu vou trazer assim, apesar de ser médica, eu queria que percebessem lá de casa e também a doutora que eu vou me fazer de leiga muitas vezes para colocar as perguntas que o nosso público gostaria de colocar. Então, para começar, eu já vou perguntar qual é a diferença entre câncer e cancro, que é das coisas que as pessoas mais falam quando chega outubro. Mas é câncer ou é cancro? Nós estamos a falar, isto é a linguagem. No Brasil usa-se câncer, mas nós em Angola, a língua portuguesa, nós não mudamos, então nós usamos o termo cancro. Então, aqui durante a conversa, vou-me policiar, que eu tenho aquele hábito brasileiro de dizer câncer, mas temos que falar cancro. Cancro da mama, realmente, sim. porque estamos em Angola, então. Estamos em Angola, é verdade. E tem de ser. E Outubro Rosa, qual é a história por detrás? Por que de todos os meses, que também são bonitos, escolheu-se logo outubro para ser rosa? Olha, eu estou aqui com essa cor. Eu estou sempre assim, gosto. Quando estou em outubro rosa, estar a mostrar, estar muito de rosa. Não é para chamar o público. Mas o cancro da mama existe em todos os meses, existe em todos os anos. E é uma luta muito importante. Não pode ser só em outubro que nós devemos falar do cancro da mama. Tem que ser em todo o ano, ao longo de todo o ano. Mas, entretanto, foi um mês escolhido. Começou nos Estados Unidos por uma ativista chamada Susan Komen. Nos anos 90, começou com as corridas a emancipar várias mulheres para lutarem contra este mal. Sim. Então, nós mulheres sempre nos unimos. Nós mulheres sempre nos unimos, sim. E temos que chamar atenção umas às outras. Mas atenção, não é um cancro só feminino. Há 1% dos homens que também têm. Então, temos que chamar atenção a eles também. E já falaremos ao longo da nossa conversa que muito das mulheres que vão às nossas consultas, muitas das vezes são os próprios esposos que dão conta que elas têm algo diferente na mama. Eu acho super, super interessante isto que a doutora começou a falar. É das coisas que não podemos nos esquecer. Vamos falar um pouquinho mais adiante, mas não podemos mesmo esquecer. Só para contextualizarmos mais as pessoas, outra dúvida que se coloca muito é a diferença entre tumor e câncer. E aí começaríamos já por conceituar o que é realmente o câncer da mama. Eu acho que como técnica de anatomia patológica, não vai errar ao conceituar e vai trazer com as palavras mais simples aquilo que realmente acontece com a mama da pessoa que desenvolve o cancro. Ok. Pronto. Nós temos a nossa glândula mamária e ela vai ser modificada ao longo dos anos. Uma menina, uma criança
uma pré-adolescente, uma adolescente, uma jovem adulta, uma senhora, todas elas vão ter a glândula mamária diferente. O que é? É um crescimento descontrolado, é uma proliferação descontrolada de alguma célula tumoral, de alguma célula maligna. Ela tem um crescimento anormal e prolifera. Então, quando prolifera, aí sim vamos ter esse problema do cancro da mama. O Sim. proliferar seria o espalhar. Não, seria o aumento dessa célula maligna, sim. Ela vai aumentando. Vai aumentar de tamanho, vai crescer descontroladamente, o tecido vai crescer descontroladamente e depois vai aumentar de tamanho. E Ou aí seja, teremos cancro. dentro daquilo que é a célula normal, começa a surgir uma intrusa Uma diferente. intrusa diferente, sim, uma maligna, e ela depois tem um comportamento descontrolado no seu crescimento. E é o que acaba causando o cancro da mama, mama. sim. Quais são os fatores de risco para o cancro da mama? Qualquer pessoa pode desenvolver ou existem fatores que influenciem para que a pessoa desenvolva o cancro da mama? Não, existem fatores ambientais, existem fatores comportamentais, existem fatores de riscos que nós normalmente chamamos os modificáveis e os não modificáveis. Os modificáveis nós podemos mudar, conforme dizemos, né? Que são esses fatores ambientais e comportamentais. Na questão da obesidade, no sedentarismo, no sobrepeso, nas questões do consumo de álcool e o tabagismo. Isso sim nós podemos modificar. Já aqueles que nós não podemos modificar são os riscos, por exemplo, da história reprodutiva. Uma mulher que começa com a menarca, começa com a menstruação antes dos 12 anos, aquela mulher que tem a menopausa após os 55 anos de idade, aquela mulher que teve ao longo dos anos a usar muitos contraceptivos hormonais, aquelas mulheres que não têm a sua primeira gravidez está após os 30 anos, elas vão ter muito, ao longo do tempo, muitos anos expostos ao estrogênio. E isso, sim, é um dos fatores de história reprodutiva. Na questão dos fatores genéticos hereditários, a questão das famílias. Pois, fatores genéticos hereditários, né? Histórico de familiares de primeiro grau, que têm cancro da mama, homens com cancro da mama, familiares diretos, a genética, conforme eu disse, dos genes, tudo isso influencia. Tudo isso influencia e nós não podemos mudar, sim. Dentro daquilo que são os fatores de risco, que eu acho muito interessantes, que a minha geração, principalmente, a nossa geração, tem desenvolvido muito, é o consumo do álcool, do tabaco, certo, e os contraceptivos hormonais. Certo. E faz-se muita confusão porque está cada vez mais difícil gerir as famílias, planificar as famílias, sim, melhor dizendo, e as pessoas então ficam com medo de aderir à contracepção, ao planeamento familiar. Porque ouvem de um lado que os contraceptivos são bons e do outro lado tem esse discurso de que propiciam o surgimento do cancro. E a mulher fica, mas então vou-me prevenir, vou usar um contraceptivo ou vou aceitar e correr o risco de ter 5, 6, 10 filhos. Existem outros métodos de contraceptivos orais. De Contraceptivos, sim. Existem métodos de barreira também. E a mulher pode variar. O que não pode é a exposição contínua por mais de 5 anos a esses hormônios. Por exemplo, também para as mulheres que já estão na menopausa, elas têm uma reposição hormonal, também não podem passar muito tempo. E esta é outra questão. Parece que tem se tornado muito comum, principalmente na sociedade angolana. Nós já costumávamos ver esta realidade nos Estados Unidos, na Europa, mas em Angola também começamos a ter o hábito de ter o primeiro filho depois dos 40.
Sim, Estamos a ter muitas gestantes, como é que costumavam dizer em GO? Gestantes idosas, idosas, sim, geriátricas. Então, a partir dos geriátricas. 35 anos é quando as moças começam a preocupar-se mais em gerar o primeiro filho. É um fator de risco. É um fator de risco, sim. E as mulheres agora são emancipadas, as mulheres Uhum, estão a estudar, as mulheres estão a trabalhar, têm a sua vida, são cultas uhum. e muitas delas estão a atrasar esse lado. E este lado realmente é um dos fatores de risco para o cancro da mama. A glândula mamária não está a funcionar. Os dutos, para uma linguagem mais entendível para o nosso público, os sítios onde se produz o leite, Uhum. Tipo, não é? como canaizinhos, Sim, por os onde, umas canaizinhos, pequenas dutos, mangueiras, sim. por onde passa o Os leite. lóbulos, Uhum. onde os tubinhos, os balõezinhos onde estão Uhum. formados o leite, depois vão para os dutos, que são os tubinhos, que é para depois sair para o complexo mamilo. Mamilo. Sim, não funciona, isso não está a funcionar. E quando fica Então, parado. fica parado e depois temos essa exposição durante muito tempo do estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, é um dos fatores de risco para o aparecimento do cancro da mama. Agora pode parecer fácil da forma que estamos aqui a falar, mas nós, como mulheres, nos debatemos com as mesmas questões, porque também temos uma carreira e Certo? depois somos médicas e o médico nunca para de estudar, termina a licenciatura. Eu acabei de dizer, a doutora Casimira tem 2 licenciaturas. Então, e queremos estudar cada vez mais e às vezes ficamos muito divididas entre aquilo que é o nosso sucesso profissional e o nosso sucesso enquanto mães, esposas, e o que tem acontecido é que por N motivos, e este é um deles, as mulheres têm retardado realmente a A maternidade, maternidade, sim. mas tem as suas consequências. Não que ser mãe mais jovem também não tenha, são escolhas que temos de fazer e eu acho que neste quesito cada um sabe de si, prioriza aquilo que achar ser fundamental para si, não é? Ok. Sem juízo de valores, não é, Nem doutora? 8, nem Nem 80. 8 nem 80. Estamos ali. Estamos aqui. Prontos. Então, e os homens? Outra coisa importante, os homens também desenvolvem cancro da mama. Desenvolvem. Mas se eles não têm peito, seios, como é que desenvolvem cancro da mama? Também estão ali nos fatores de risco, principalmente nas famílias onde tem esse gene que eu mencionei há pouco tempo, que é o BRCA1 e Uhum. o BRCA2. Aparece. E os homens, a causa não. Os homens no aparecimento do cancro é mais complicado, porque eles não têm a glândula mamária para protegê-los. Uhum. Eles simplesmente podem pensar que é uma borbulhazinha que está aí em volta do seio, não procuram nenhum especialista, não sabem, e muitas das vezes, quando aparece, é já um bocadinho tarde, porque a ligação entre o seio deles está diretamente ligada com o peitoral maior, com o músculo. E Uhum. aí estão os vasos sanguíneos. E para as metástases é muito mais fácil. Muito mais Tem que fácil. procurar. Se notarem, os homens também, se notarem alguma mancha, alguma borbulha a nível do seio, a nível um aumento de tamanho, tem que procurar um especialista, Eu um dizia que os médico. homens não têm, porque na verdade eles têm a glândula mamária, só que não tão Não está desenvolvida desenvolvida, certo? quanto Sim. a da mulher. E muitos até pensam, não, eu não tenho peito. E, por exemplo, eu vi de um famoso angolano que fez uma cirurgia para tratamento da ginecomastia, fez uma Certo, cirurgia sim. plástica, porque ele é um homem e tinha a mamária muito A desenvolvida e que glândula, parecia certo. um seio, né? Parecia um peito de mulher. Então, para alguns homens, surge essa situação que já é patológica de ter o órgão mais desenvolvido, mas outros homens, que a maior parte deles não, né? Eles até treinam e desenvolvem muito mais o peitoral maior, que é o músculo, que nós chamamos o peito dos caenches, né? Efeito dos Do Big caenches, Nelo. certo? É O verdade. peito do Big Nelo. E aí eles ficam relaxados. Acham que está fofo, como se diz fora, não é? Sim. Está fofo e não vão desenvolver nada, mas pode acontecer. Pode acontecer. É 1%, não é? É 1%. É muito difícil. Mas nos casos que aparece, é um bocadinho complicado.
Por isso é que temos sempre que prestar atenção. Nós temos que conhecer o nosso corpo. A glândula mamária é muito importante, não é? Nós estamos hoje a falar do cancro da mama. Podíamos estar a falar de qualquer outro tipo de cancro. Então, nós temos que conhecer o nosso corpo e saber como é que ele é, como é que ele funciona. E qualquer alteração, buscar por um especialista. Buscar ajuda, alguém que entenda da matéria. E agora eu ia perguntar sobre... a prevenção. Ok. Visto que para os homens é tão difícil perceberem quando estão a desenvolver o câncer da mama, para as mulheres têm o autoexame da mama e fala-se muito mais para elas. Certo, Para sim. os homens, o que é que se deve fazer? A mesma coisa. A mesma A coisa. mesma A coisa. técnica é a mesma. A técnica é a mesma. Qual é a técnica? Olha, conforme eu disse, nós devemos nos conhecer. Temos que sempre olhar para o espelho. Da mesma forma que hoje nos preparamos e olhamos para o espelho e nos pintamos e tal, e olhamos e está tudo bem, está tudo perfeito, então a gente tem que ver a glândula mamária. Pelo menos uma vez ao mês, as mulheres têm que fazer o autoexame da mama. Tem que fazer o autoexame da mama. Como é que ele é feito? Ele tem que ser feito diante de um espelho, após o período menstrual. Depois da menstruação, as mamas já baixaram, já não estão tumefactas, já não estão duras, já não estão inflamadas, porque há alturas que elas ficam doridas e tu quase mais não consegues cheinhas. trocar, sim, mais cheinhas. Fico mais vaidosa. Sim. Então, nessa altura não se deve fazer a palpação da mama. Deve-se fazer depois do período menstrual. Após o período menstrual, e para as mamães que já não têm o período menstrual, vão escolher um dia ao mês para olharem para o espelho e verem se há alguma assimetria, se elas estão diferentes. Realmente, nós temos uma assimetria natural delas, não é? Há uma sempre que é um bocadinho maiorzinha que a outra, igual com os pés. Nós temos um pé maior que o outro, assim, levezinho. Olhamos para o espelho, vemos como é que essa glândula está, como é que esses seios estão, se há alguma alteração, se há alguma cor diferente, se a pele está vermelha, avermelhada, se tem a pele forma em casca de laranja. Então eu digo, olha, você para no espelho, garante que o rosto está bonito, que Sim. tudo está lá. E depois, desce. Tem que descer. Tem que descer. Para todas as partes. Mas hoje vamos só falar da mama, mas tens que descer para todas as partes. Não é, doutora? Tem que ver, sim, Tem que que ver. descer. Tem Tem que que ver e descer. tem que tocar. Tem que ver, tem que tocar. Levantar as mãos, levantar os braços e ver se eles estão diferentes de tamanho, ver a coloração deles, a textura. Pôr sempre uma mão na cabeça, aquela brincadeira da Nila Borja, não é? Sim. Mão na cabeça, mão na cintura, mas em vez de ser a mão na cintura esta mão com esses 3 dedos, por aqui, vamos fazer a palpação da mama. Vamos fazer a palpação da mama. Neste caso, eu tenho a mão direita levantada e eu vou palpar a mão direita, a mama direita. Okay. Sim. Então, vamos começar. No caso, eu vou para a esquerda. É sempre a mão oposta. A mão oposta sempre. Vamos começar, vamos palpar. Tem que ser palpar sem Tem ordem de palpação? sem nada. Tem uma ordenzinha circular, ou conforme os ponteiros do relógio. Então, vamos palpar a mama toda, todinha, todela. Ver a ponta também, para ver se há algum caroço, se notamos alguma coisa de diferente. E palpar também a axila. Sim. Tem que palpar a axila, muito importante. Por que é importante palpar a axila? Porque é o primeiro local de metástase. É a metástase ganglionar. A metástase é quando o cancro começa a sair do lugar, da sua origem, e começa a viajar. A ocupar outros terrenos. A ocupar outros terrenos. Então, é importante palpar toda essa cadeia linfática, todos os gânglios que se encontram aqui. São as ínguas, que a mamãe chama, não é? As ínguas. Por exemplo, quando nós éramos pequeninos, jogávamos a bola, ou agora que nós somos crescidas e fizemos tranças, inflamam, às vezes inflamam as ínguas. A mamãe diz as ínguas, inflamam a íngua. Pois, aqui temos que palpar a axila, principalmente. E olhar para o espelho, ao tomar banho, com gel de banho, facilita bastante para a palpação também da mama, porque sempre notas algum caroço ou não. E repito, os homens, os nossos esposos, para as senhoras que têm esposo, não é? Ou têm algum companheiro,
ajudam muitas vezes no diagnóstico do cancro da mama, porque eles dão conta que alguma coisa nessa mama está Está errada, está diferente. diferente, que tem algum relevo, algum caroço, algum sítio, a ponta da mama, para ver se sai alguma secreção. Mas isso também só para os homens que tocam. Para os maridos que conhecem o Que corpo das suas conhecem, certo, esposas. sim. Né? Daqui a pouco o programa vira para maiores de 18, mas é importante referir que quando há cumplicidade entre o casal, Entre o casal, certo. as coisas fluem, corre tudo muito bem, previnem muitos problemas, não só dentro do casamento, mas também na saúde um do outro. Um do Porque outro. da mesma forma que o homem, ao tocar a esposa, vai perceber que tem uma diferença na estrutura, na anatomia da mama da Da mama, esposa, certo, sim. a mulher também vai perceber que não, que o peito do meu marido está aqui com uma deformidadezinha, senti um caroçozinho e já lhe vai caroçozinho. chamar a atenção. Ok. Outra coisa importante que eu ouço muito das adolescentes quando aparecem com doenças na mama é secreção. A secreção. Elas dizem, a doutora, está a sair leite. Não estou grávida, não tenho filhos, mas está a sair leite. Toda mulher que tem algum tipo de secreção mamilar fora da amamentação, aquela mãe que está a dar de mamar ou que teve um bebê e tem leite na mama, isso é normal. Mas toda mulher que está fora desse período não pode ter secreção nenhuma na mama, não pode. Principalmente se tiver secreção de cor avermelhada, sanguinolenta, acastanhada, amarelada, esverdeada, ou mesmo na cor do arroz, tem que procurar um médico. Tem, porque isso é um sinal. Não é para esperar mais em casa. Não, Não é não. para meter as folhas. Não, nada disso. Nada disso. Nada Nem de lama. nem lama, nem folhas, nem panos quentes, nada disso. Se Nada não está disso. grávida, não tem que sair leite. Não tem que sair leite. Se Não não está a tá grávida, amamentar, não tem que sair leite. não tem que sair Existem leite. famílias, não é? Existem mulheres que têm essa particularidade, que têm mesmo isso. Pronto. Mas o facto delas terem não implica que têm que ficar relaxadas. Uma vez ou outra, como em qualquer outra patologia, tem que procurar um médico. Muito Sim. interessante. Este eu não sabia. Mas procurem um médico de qualquer forma. Tá? Procurem sempre um médico. Principalmente se for de cor sanguinolenta, se for cor avermelhada, escura, a castanha escura, tem que procurar um Para médico. correr no mesmo dia. Sim, sim. Agora, assunto polêmico. Assunto polêmico. Porque não falamos só para leigos, temos também profissionais de saúde do outro lado. Mamografia para prevenção é um sim ou é um não? Para rastreio. A mamografia que geralmente no Outubro Rosa pregamos que deve ser anual a partir dos 40 anos. É anual, a partir dos 40 anos. Para todas as mulheres, não. Nas famílias, eu volto a tocar no gene do BRCA1 e BRCA2, onde há histórico do cancro da mama. Essas famílias têm que buscar ajuda cedo. Já a partir dos 30 anos, essas mulheres têm que procurar ajuda. Têm que procurar ajuda, têm que fazer mamografia, têm que fazer o autoexame anualmente, fazer uma mamografia. Por que eu dizia que era polêmico? Que agora existem alguns médicos que têm um pé atrás com relação à mamografia. Porque a mamografia é um exame de imagem, não é? É um exame de imagem. Um raio-x feito da mama. É um raio-x que comumente em casa chamam de chapa. Fazem uma chapa na mama da pessoa Certo, para sim. ver se tem alguma alteração por dentro desta mama. Ok. E esses raios, diferente da ecografia, que não faz mal a ninguém, mas os raios da mamografia, da chapa, costumam fazer mal quando são em Em excesso. excesso, sim. E as mamografias a partir dos 40 anos são anuais. Então a pessoa fica um bocado mais exposta que o normal a esses raios. Qual é a opinião pessoal da doutora? Aqui já não é uma coisa de está escrito ou não está escrito, porque nós, como médicos, temos que ter a nossa própria posição, a nossa própria decisão. Assim, como médica, a doutora Casimira, o que é que acha disso? Continua a aconselhar as mulheres a fazerem anualmente a partir dos 40 ou apenas se existir histórico familiar? Não. Se existir, repito, se existir histórico familiar, tem que ser a partir dos 30 anos. Onde há histórico familiar bem patente, tem que ser a partir dos 30 anos, começarem a fazer as mamografias.
E o outro público tem que ser a partir dos 40 anos. Uhum. Eu sigo as leituras, né? Uhum. As leituras científicas, né? E segundo os nossos estudos, é anual. É É anual anual. mesmo. Não, não, eu estive a investigar antes de vir Uhum. aqui, ler Sim, um sim, sim. bocadinho. Então, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer do Do Brasil. Brasil, dos Estados Unidos, eles Todo mundo concorda recomendam ainda. anualmente fazer a mamografia. Conseguimos prevenir melhor. Melhor, sim. Até porque muitas vezes ele dá sinal, mas poucas outras vezes ele é silencioso. Não, é que às vezes na palpação nós não temos Não percepção percepção. de nódulos abaixo de 1 centímetro. E falando Sim. nisso, dos nódulos, desculpa lhe cortar, doutora, Uhum. tem a questão da amamentação. Certo, sim. Durante a amamentação, às vezes os dutos ficam muito engurgitados e fazem Certo. noizinhos que Uhum. não são de todo patológicos. Ok. Mas a mulher pode palpar e ter a percepção de ter um aumento de volume anormal ou ter um nódulo e no final não é de todo um cancro, Não, não, não é? não é, não é. Hum. Conforme eu disse, a mulher tem que saber, tem que conhecer-se, tem que conhecer-se. E ela sabe como é que são as mamas dela. Se uma mãe está a amamentar, principalmente as mães de primeira viagem que não têm noção, antes de amamentar, antes de dar o leite ao seu bebê, tu tens que fazer dilatação aos dutos, tu Dos tens que tipo, dutos. rebentá-los, não é? Pronto, essa Sim, expressão sim, assim, sim. para o nosso público entender. Por isso é que as nossas mães, as nossas avós, passaram-nos isso. Elas sabem de muita coisa sem terem estudado. No empirismo delas Sim, elas sabem. acertavam muitas Então, elas vezes. mandam massagear os seios, pegam em panos quentes, em panos mornos pa- para fazer banhos na Uhum. mama e aquilo vai facilitar com que o leite saia fluido. Uhum. Sim, e é nisso, antes de dar de mamar o bebê, tens que primeiro fazer uma massagem levezinha às mamas e depois limpar, antes disso lavar sempre as mãos, claro, sempre a higiene em primeiro lugar, e limpar os seios, depois é que amamentas o bebê. Assim o leite sai fluido. Depois da amamentação, tu palpas também, para ver se realmente fica alguma coisa, se tem alguma coisa ali. Sim. Exatamente. E falando ainda sobre prevenção, Uhum. a amamentação previne. A amamentação previne. Por isso é que estávamos a falar das De não mulheres ser que mãe tão têm tarde. filho muito mais tarde, porque essa glândula está a trabalhar. Exatamente. Quanto mais amamentamos, maior é o grau de prevenção para o cancro da mama. Sim, sim, há estudos que falam em 2 anos, 1 ano, 2 anos, mas o Amamentar. importante é amamentar, o importante é que essa glândula trabalhe, ou Uhum. trabalhe, Não não é é? para fazerem 10 filhos. Não, não é, porque ali teríamos outro problema. Outro problema. Tudo em excesso. Tudo em excesso, nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80. Eu Sim, amei essa dica. Nem 8 nem nem 80. Tudo 80, sim. controlado, comedido. As fraldas estão caras. Tão O cara. leite subiu. Não dá para exagerar. Então, é basicamente isto. É um básico bem profundo, bem importante. Nós estamos aqui a rir, a tornar o assunto mais leve, mas existem mulheres que conhecem o fim do mundo logo após o diagnóstico. E eu acho que o mais importante no mês de outubro é consciencializarmos as pessoas sobre a existência do cancro, que quando ouvimos em outubro falar disso, achamos que é só mais um tema de saúde. Nunca esperamos que nos bata a porta. Nunca, Nunca pensamos que vai ser conosco, que vai nunca, ser com as nossas mães, com o nosso esposo ou com uma das nossas filhas. nunca. Mas o cancro está ali e os números mostram que está a aumentar em Angola. Está a aumentar, sim, está a aumentar. Só no ano de 2022, o Instituto Angolano do Controlo do Cancro teve mais de 374 casos novos Meu em Deus. 2022, segundo a estatística. O INCA, que é o Instituto Brasileiro. Brasileiro de Câncer, ele prevê para o triênio de 2023 a 2025 mais de 74 mil novos casos, com uma Gato. taxa de incidência de
41 casos por 100 mil mulheres. Meu Deus. Sim. E a nossa estatística aqui do IACC, do Instituto Angolano do Controle do Cancro, é só de Luanda. O instituto só existe em Luanda. É o Na único no país. Maianga, é o único no país. Então, de Cabinda ao Cunene, é Quer dizer que muito. os nossos dados, que já é um número que me assusta, ainda são ínfimos diante daquela que é a população que realmente tem o cancro da mama. Porque Certo, nem todas sim. chegam ao diagnóstico. Não, nem A todas maior chegam parte a delas diagnóstico. provavelmente não chega. Não chega. E depois temos outro problema em Angola. A maioria da nossa população, as nossas tias, as nossas avós, nas áreas mais recônditas, são analfabetas. Uhum. Então, e é o tabu. O Além do tabu. analfabetismo, também temos o tabu. E o tabu vai até em pessoas intelectuais. É verdade. Há pessoas intelectuais que notam algum nódulo da mama, notam algum aumento, alguma diferença na glândula mamária e simplesmente Se fecham a calam. boca, calam-se e não dizem nada. E quando aparecem já é muito tarde. Têm vergonha, sentem vergonha de mostrar ao médico o peito. É isso que lhes impede de ir à consulta. Eu realmente não sei, não sei. É muito mais do que vergonha, eu não sei. É uma negação, Uhum. é uma negação terrível, doutora Indira, não tens ideia. É muito triste. Talvez devíamos dizer aqui agora, como médicas, que os médicos nunca olham para os órgãos ou para o corpo do doente como com desejo, ou pelo menos médicos normais que realmente fizeram um juramento pela sua própria honra, não costumam fazê-lo. Então as pessoas não precisam sentir-se desconfortáveis quando o médico decide examinar. O mais provável que vai acontecer é ir ao consultório e o médico, seja homem ou mulher, também vai tocar, vai fazer o mesmo exame, não é, doutora? Então, Certo, sim. Tem que fazer primeiro o exame clínico, né? O uhum, exame físico e toda a cascata de exames sanguíneos e exames imagiológicos, não é? Tirar sangue, mandar fazer a paciente mamografia, ecografia, se houver alguma necessidade de fazer alguma biópsia. uhum. Então, A é biópsia, o que é, importante, doutora? é, pode ser aspirativa, que é quando encontra-se algum nódulo na mama, Uhum, fazer uma pica, que é para uhum, poder retirar as células através dessa agulha e fazer uhum, um estudo através do microscópio, ou tirar um bocadinho de tecido desse nódulo uhum. para fazer um estudo histológico, não é? Isso tudo é a nível da anatomia patológica e são observações que se fazem ao microscópio para dar um diagnóstico certeiro, Mais mais preciso. preciso às pacientes, porque às vezes pode ser um tumor benigno, não é? Pode Uhum, ser algo benigno, algo próprio do crescimento da mama, não é? sim, Como às vezes nos encontramos com um tumor maligno, com maligno. um cancro. Então, Uhum. quanto mais cedo nós podemos encontrar isso, melhor. Porque o melhor que há para qualquer tipo de cancro é encontrar ele no início. Tens uma taxa de 95% de cura. Mas quando tu deixas de ficar, quando tu ficas oprimida em casa, quando ficas deprimida e não queres falar com ninguém, escondes-te, é o pior que há. O pior. Porque depois ele passa da mama e começa a fazer a metástase, que é a A ramificação. A ramificação. ramificação, ele sai da mama, primeiro sítio que vai é para a axila, para o gânglio, mas depois dali ele vai para outras áreas. E o cancro da mama vai por os ossos, a paciente deixa de andar, a paciente sente dores, vai para o pulmão, começa a ter tosse, começa a ter dificuldade a respirar, e nós, como estamos num país onde existe tuberculose, a primeira coisa, às vezes, pensamos deve ser uma TB ou algo parecido. Não, são metástases às vezes, vai para o fígado e vai para o cérebro, e é complicado. É extremamente complicado. Quando já há essa metástase, tens poucas chances. Falou Poucas algo chances. interessante que era sobre as doenças benignas da mama, que são muito comuns na Na adolescência, adolescência, sim. na fase em que somos mais jovens, não é Certo. aquela dos 18, 20 até os 25 anos. Tem muitas outras doenças que com o autoexame da mama conseguimos perceber
e diagnosticar, não é? E que não são cancro. Certo, E as sim. mulheres também ficam com medo de ir à consulta para não descobrirem um cancro. Tem ali o nódulo, mas ela já com medo de ser cancro, em vez de correr para procurar ajuda, esconde-se. Há Certo, sim. possibilidade de alguma dessas lesões depois transformar-se em cancro, malignizar-se? Nós devemos fazer um rastreio. Temos que Uhum, controlar esses tumores benignos que uhum. aparecem. Os cistos, os fibroadenomas, Os eles estão ali, os lipomas. lipomas, a gordura, às vezes. Tu tens que controlar sempre. Notas que tem alguma coisa na mama diferente do que é o teu tecido normal, do que é a tua mama normal, tens que procurar um médico. Tens que procurar um médico. Porque, primeiro, está ali, é um tumor Uhum, benigno. E possa ser que toda uma vida seja um tumor benigno. uhum. Mas alguma vez, algumas das nossas pacientes passa. Por isso é que tem que fazer sempre o controle. Porque as células estão ali. Ela primeiro vai fazer uma hiperplasia, vai ter a mudança, por exemplo, Uhum. na mama. Vai ter uma mudança. Isso é a nível da anatomia patológica. Manda-se esse estudo. Está ali. Nota-se. Às vezes tem uma atipia. A célula começa a modificar. O patologista dá essa informação. Mas às vezes passa. E passa para uma célula maligna. Importante é controlar sempre e quando notar que algo diferente está na mama, procurar um médico. Se for benigno, é benigno, perfeito. Mas se for maligno, está no início, faz o tratamento. Quanto Faz o mais tratamento. precoce o tratamento, melhor Melhor, é o melhor o resultado. prognóstico, melhor o resultado. Começou a falar de tratamento. Quais são as opções de tratamento em Angola para o Certo, cancro sim. da mama? As opções são as que existem, não é? Para Hum. o loco regional quer dizer que ainda está aqui na mama, está Uhum. ali. Então faz-se uma cirurgia e faz-se a radioterapia. Faz-se a radioterapia. Quando é já sistêmico, quando o cancro já passou ou por ali, faz-se a hormonoterapia, faz também a quimioterapia. E muitas das vezes, se esse tumor for muito grande, primeiro faz-se a hormonioterapia, a quimioterapia para reduzir, para posterior, se houver possibilidades, fazer a cirurgia. A cirurgia é para a retirada do cancro em si ou precisa mesmo de retirar a mama? Depende. Se for no início, conforme nós falamos, Uhum. faz-se uma retirada Uhum. A simplesmente excisão. da incisão Uhum. do Uhum. nódulo e com os seus parâmetros normais, não é? Ao retirar um tecido maligno, tens que retirar um As tecido em bordas. volta Uhum. com os seus critérios próprios de cirurgia. O cirurgião que sabe isso melhor do que eu, sim, melhor do que Já nós, mandado né? um beijinho pro Dr. Newton. Doutor É dos Newton. poucos cirurgiões oncológicos que eu conheço. É Angola, né? É Tá. angolano. Também está o doutor Dala, Sim. sim, o doutor Fernando O Miguel, Dr. Fernando Miguel, como é que nos certo. íamos esquecendo O dele? doutor Rodrigues Leonardo também opera Também opera muitas mama. mamas, E sim, a doutora sim. Lígia. Ah, a prof. Lígia, a nossa prof. Sim, Sim, então. então é isso. Manda-se o tecido para a anatomia patológica para ver a dimensão disso. Às vezes há necessidade de fazer uma mastectomia, né? Que é a Uhum. retirada completa. Isso os cirurgiões sabem melhor do que eu. Exato. Mas então, se diagnosticarmos cedo, não precisamos perder a mama. Não, Existem mais opções de mais tratamento para quem opções. diagnostica cedo do Uhum. que para quem fica a esconder o problema. Certo, sim. Então, nunca esconder um problema de saúde. Os médicos não mordem. Também não dão picas. Isso fazem os enfermeiros. Eles são, não são maus. Somos todos uma equipa e tentamos todos, não é, cuidar da melhor maneira da vossa saúde. É uma equipa multidisciplinar, Multidisciplinar. E mesmo para o multidisciplinar. tratamento do cancro,
multidisciplinar, enfermeiros, médicos, os médicos, pronto, temos ali os cirurgiões, os Cirurgião, patologistas, o o oncologista oncológico clínico. clínico. Não, e Exato. começando numa consulta normal de Com medicina clínico ou interna ou com com clínico clínico geral, geral, sim. sim. Nós E também somos vamos importantes no subindo. mundo. Sim, e vamos subindo, Exato. E depois sim. tem as consultas que são multidisciplinares, que eu acho Olha, muito interessantes. psicologia, Psicologia, psiquiatria, às vezes é uhum, necessário para as o pacientes, assistente o assistente social, social, que a eu sei que é um dos fisioterapeuta. problemas do IACC. Como é o único instituto no país que controla o cancro, então recebem muitos doentes de outras partes do país e que não têm muitas vezes alojamento em Luanda. Certo, Não sim. têm onde ficar, não Não têm tem, família não tem, e têm escassos recursos. não tem, Então, é o verdade. IACC é das unidades hospitalares com mais problemas de doentes sociais, não é? Com mais doentes em regime social. É. Realmente trabalham muito. É um trabalho muito árduo a nível do IACC. É extremamente complicado. Mas o doutor Uhum. Fernando Miguel sabe resolver tudo isso. Sabe resolver tudo isso, Sim, mas sim. vai agora o nosso apelo para todas as instituições que nos estão a assistir e para aquelas que não nos estiverem a assistir, você pode ajudar a fazer chegar esta mensagem partilhando este vídeo, este podcast, e nós vamos pedir encarecidamente que não se lembrem do IACC ou do cancro apenas em outubro ou em novembro, quando falarmos da próstata. O cancro existe todos os Todos meses, os anos. todos os anos, e a realidade do nosso país é esta que já foi apresentada. O IACC precisa de ajuda, os angolanos precisam de apoio, estão pessoas com cancro em todo o país, em toda a extensão do nosso território e que precisam do vosso apoio. Se puderem fazer doações de roupas, colchões, cama, se puderem financiar uma reestruturação do hospital com um alojamento, eu acho que seria fantástico. Ou termos hotéis que não têm, que não estão lotados, que têm vagas. Vagas, Epá, sim. Os encontre alguma apoios à forma de família. ajudar. As famílias de Sim. doentes oncológicos sofrem muito. Muito, Isto muito. é outro problema que ainda nem tocamos. Não. Como o cancro afeta a vida social do Do doente. doente. É muito E não é só o complicado. doente, é toda uma É toda família. uma O família. cancro não adoece só a pessoa que alberga a A doença, doença. mas a doença é toda uma família. Como eu costumo dizer, quando a mãe fica doente, a casa A toda casa fica cai. A doente. casa cai. A casa toda fica Fica doente. doente, sim. Mas quando o bebê sofre, a mãe também A mãe sofre. também sofre. Então não tem como. O cancro é um problema social. É, sim. Antigamente não Saúde havia tanto em pública. Angola, mas hoje eu não sei já se a doutora vai concordar comigo. Não sei se é a alimentação, se é a mudança do estilo de vida dos angolanos ou se são as possibilidades de diagnóstico que mudaram. Já existia tanto câncer e nós não conseguíamos diagnosticar, ou aumentou mesmo a incidência de câncer em Angola? Eu acho que está tudo interligado. Não, eu acredito que já havia, não se conseguia diagnosticar, não se sabia ao certo. Hoje, a nível de recursos humanos, a nível de pessoas formadas na área, se conhece mais. A nível das redes sociais, sabe mais, não é? Estamos aqui mesmo com esse objetivo Uhum. de passar essa informação. Mas o estilo de vida também tá complicado, tá complicado. Sedentarismo, não queremos fazer exercício físico. Não, e não é preciso o exercício físico pesado. Uma caminhada de 30 Uma minutos, caminhada. sim. Pelo menos 3 vezes a semana. Nós queremos comer de tudo, queremos beber. Agora que tivemos o feriado e nós Eu já estou bebemos aqui a e rir. comemos, e é muita gordura, e é muito produto químico, não há comida saudável, não querem verduras, não querem frutas. Isso é que é importante, comer frutas e verduras, aquelas coisas que Deus deu. Não precisamos de frutas ou de comidas muito caras. Eu sempre digo às minhas pacientes, vais à praça, e o que é lá um monte? Mamão, Uhum. um monte de As frutas ananás. da As época são frutas sempre da mais época, baratas. sim. Laranjas.
É isso que nós temos que comer. Frutas e verduras. Nós temos um monte de quizaca, temos um monte de jimboa, de verduras. Não aquelas comidas muito oleosas, muito óleo de palma, não. Muita gordura, não na comida. E aquelas carnes gordurosas, Uhum. não. Temos que fazer uma dieta. Temos que fazer uma dieta, temos que comer saudável. É Comer importante. E saudável. beber muita água. Muita água é o melhor que há. É o melhor A que há. água a pessoa até consegue. A dieta saudável é mais difícil, porque parece que as comidas, quanto mais perigosas, mais gostosas. Mais gostosas são. É tentação. A A tentação, estávamos a tentação. falar ontem com algumas colegas de trabalho, por que que a carne de porco é tão É gostosa? tão Por que gostosa. isso? Não é justo para a vida. É tão gostosa, mas traz tantos E traz problemas. tantos problemas. E temos que, não é que a pessoa não possa comer, mas é controlar. É controlar a alimentação. É As carnes controlar, exato. vermelhas. Sim. Muito pão, não pode. Nem 8 nem Nem 80. 8 nem 80. Tudo à medida do possível, Tudo sim. à Tudo à medida, medida. sim. Exatamente. Então já falamos sobre a prevenção, já falamos sobre o tratamento e agora estávamos aqui a falar sobre como o cancro afeta a vida social dos doentes. E eu já ia pedir à doutora para partilhar conosco uma história que tenha vivido com um doente oncológico ou até mesmo alguma história mais de perto com uma pessoa próxima que pronto, viu a sua vida transformada depois do diagnóstico de cancro ou até que nunca tenha chegado a um diagnóstico de cancro e agora a doutora fica a pensar, acho que aquela pessoa que morreu tinha esse e aquele sintoma, poderia ter sido um cancro e poderíamos ter salvado esta vida. Tá. Eu repito, as mulheres têm que amar-se um bocadinho, ou muito. Têm que amar-se muito, muito mesmo. Nós temos que nos amar e temos que conhecer o nosso corpo. Então, quando notar alguma coisa diferente no seio, tem que procurar um médico. Não pode ficar em casa. Não pode mesmo. Porque as consequências são catastróficas e afeta toda uma família. Quando uma mãe morre, é complicado. Afeta todo mundo. E quanto mais cedo nós procurarmos um médico, melhor. Existem famílias onde o gene, repito sempre, o BRCA1 e o BRCA2, é o caso da Angelina Jolie, Uhum. onde há históricos da mãe, cancro do ovário, das avós, das tias. Nos homens, quando têm fatores de risco, por exemplo, homens que fumam, nessas famílias, esses homens têm um problema de cancro da orofaringe, tudo que é garganta, boca, também aparece. Cancro do ovário, repito. Então, essas mulheres têm que procurar um médico. Não podem ficar em casa. Porque se ficar em casa, quando demos conta, já é muito tarde. E não dá. Já não dá para fazer mais nada. São tratamentos paliativos. Só acompanhar a pessoa até o desfecho que Deus tiver. Entretanto, fica toda uma família afetada. Fica muita gente dependendo dessa mãe que fica pendurada numa tristeza profunda, num luto profundo, numa impotência terrível de não poder ajudar essa mãe, não poder fazer nada. E quando as pessoas descobrem e tentam correr, já não dá para fazer mais nada. É extremamente complicado, doutora Indira. Muito obrigada, doutora. Com certeza não podia ter uma convidada melhor que nos trouxesse essa informação de forma tão leve, tão precisa. Agradeço mesmo muito a sua presença e eu tenho certeza que a mensagem ficou lá para casa. Nós somos o Foco Saúde Podcast e mais uma vez vamos fazer em nome desta equipa, a equipa de produção que aqui Vale SP Media, um apelo a todos aqueles que podem, que têm meios para ajudar e mudar vidas. Não se lembrem dos doentes oncológicos apenas em outubro e novembro. O câncer existe o ano todo. E existem milhares de pessoas por esta Angola fora que esperam às vezes por uma oportunidade, que esperam por 10, 15 mil kwanzas para realizar uma mamografia, que é um diagnóstico que pode mudar toda uma história. Até o momento, o IACC faz os tratamentos gratuitamente. Gratuitamente, sim. O IACC faz os tratamentos gratuitamente.
o rastreio, a mamografia é feita no IACC, é feita no novo hospital Azancote de Menezes, Azancote de ali com a Menezes. professora Manuela Uhum. também. Eu não estou muito segura, mas acredito que o Dom Cardeal Alexandre de Nascimento também faz mamografias Uhum. e é tudo a custo zero. Ainda é a custo É zero. a Nós custo esperamos que zero, continue sim. a custo zero durante mais tempo, mas devemos compreender que este custo zero, na verdade, tem um custo para o país, para o executivo, e todo o apoio é sempre necessário. Financia um hospital. As grandes empresas deste país, as grandes petrolíferas que decidiram investir em Angola, olhem para lá do nosso petróleo, olhem para os recursos humanos, para as pessoas desta Angola, que são o que de mais belo há aqui. O angolano é a coisa mais bonita que se encontra em Angola, é o recurso mais poderoso, mais forte que temos, e a mulher angolana é espetacular. É assim a diferença no meio de milhares, tem um sorriso radiante, uma pele incrível, mas nada disso vale se não tivermos saúde. Então o nosso apelo é que todas as empresas se juntem para apoiar o IACC, que é o Instituto de Angolano Controle de Controle do do Cancro. controle do cancro, e todos esses outros hospitais que também têm se juntado à mesma causa. Tem agora o Hospital Heróis de Kifangondo, liderado pelo Dr. Salamanca, que Certo, também vai sim. começar a atuar, se não estou em erro, em oncologia pediátrica. Já começou, as crianças todas estavam No IACC no foram para IACC, lá. foram para lá e é Apoiem estas muito lindo. instituições, apadrinhe uma criança, apadrinhe uma mulher com diagnóstico do cancro da mama. Pode parecer que é muito forte, pode parecer que é muito corajosa, mas vá lá, apoie. Não precisa sequer perguntar, dê aquilo que tiver. E mais do que apoio financeiro, se você não tiver nada para oferecer para lá de dinheiro, ofereça a sua oração. Faz toda a Faz diferença. toda a diferença, sim. Eleja um hospital por semana, pelo menos, e ore por este hospital. Ore pelos médicos que vão na frente. Vá a um hospital pelo menos uma vez ao ano e converse. Seja ouvido para uma mulher sobrecarregada, que às vezes ela não quer, não consegue falar com o esposo, com os filhos, com medo de lhes causar mais dor e desconforto, mas com uma pessoa estranha, ela pode sentir-se melhor para dizer: "Oh, minha senhora, eu estou cansada", e pode fazer toda a diferença. Abrace uma pessoa em tratamento. Vá lá, ofereça as perucas. Sim, Olha, doe sim. perucas, não tem mais nada para fazer. No, em vez de deitar ou de oferecer a quem já tem 10, já tem 2, ofereça uma peruca Uma a uma peruca, mulher uma em mulher em tratamento tratamento oncológico. oncológico que perdeu o cabelo. Perdeu o cabelo. Certo, sim. E nós agora, como sobrevivência, mulheres angolanas aprenderam muitas habilidades novas, muitas competências. Tem esteticistas, muitas Tem, sim. esteticistas angolanas que fazem microblending. E é uma opção, micropigmentação. Você pode oferecer esse tratamento a uma mulher oncológica, porque elas não perdem só o cabelo da cabeça, mas perdem também os cílios e as As sobrancelhas. sobrancelhas, Por que sim. não oferecer, agora estendo o convite, Maquiagem. a alguns salões de estética que podem oferecer o procedimento de microblending, repor os fios, não é? Da sobrancelha, para cuidarmos aumentarmos a autoestima das mulheres em tratamento oncológico. Então, encontre uma forma de fazer diferença. Encontre uma forma de viver um outubro diferente, de ter um ano diferente, um Natal diferente. E este é o nosso apelo. Agradecemos a vossa audiência. Já sabem, nós somos o Foco Saúde Podcast. Encontrem-nos no nosso Instagram, @focosaude.ao, no nosso website, que é o www.focosaude.ao, no nosso LinkedIn, que é o Foco Saúde, e no nosso Facebook, que é o Foco Saúde. Eu sou a Indira Quechito, médica clínico geral, e neste podcast eu sou leiga. Trago os melhores convidados e sempre com foco na sua saúde. Estivemos com a doutora Casimira. Sigam-nos nas vossas redes sociais. Muitos beijinhos para vocês e já sabem, foco na saúde.